Unidade 2, Ser Humano e Saúde. Aula 6.1, Conteúdo, Metabolismo Energético 1. Habilidade, reconhecer a fotossíntese como processo fundamental para a vida dos seres vivos. Olá, boa tarde a todos, queridos alunos e queridos professores presenciais. Vamos começar mais uma aula de Biologia. E antes de nós vermos esse assunto novo, vamos relembrar o assunto da aula anterior. Na aula anterior, a gente falou para vocês sobre a divisão celular, e a gente aprendeu a diferença entre meiose e mitose. Então, aí a gente está vendo o esquema da meiose. A meiose ela vai acontecer lá nas células sexuais, que são os gametas, e ocorre aí, no caso dos animais, ocorre dentro das gônadas, nos ovários e nos testículos. E aí, esse processo, que é chamado de meiose, vai gerar células com metade dos cromossomos da espécie. Então, aí nesse exemplo a gente vê a espécie humana, e aí a gente vê que os gametas, que são as células sexuais, que são os óvulos e espermatozoides, eles têm somente metade dos cromossomos. Então, no caso da espécie humana, eles têm 23 cromossomos. E aí acontece a fecundação, e ali o zigoto se forma, e aí o zigoto vai ter o número total de cromossomos, vai ter 46 cromossomos no caso dos humanos. Então, é uma célula chamada de diploide ou 2N, ok? E aí, para esse novo ser se desenvolver, as células dele vão se diferenciar e vão realizar sucessivas mitoses e vão se desenvolver até que eles estejam lá na fase adulta, na fase, na verdade, reprodutiva, e aí a meiose vai acontecer lá nas gônadas e vai gerar todo esse ciclo novamente, ok? E aí, a mitose, a gente viu que elas acontecem nas células do corpo, nas outras células. Algumas células vão realizar mitose constantemente, como as células epidérmicas, e outras vão realizar mitose só quando for necessário, como no caso das células ósseas, quando há ali uma fratura e a pessoa, na verdade, aquele tecido precisa se recuperar e aí se multiplicar por mitose. Então, a mitose ela tem a fase da intérfase, que tem ali o crescimento da célula, a replicação do DNA, e aí ela gera duas células filhas geneticamente iguais e diploides, Então, essas células que são geradas têm 46 cromossomos no caso da espécie humana, Então, essa foi a divisão celular. Falamos para vocês ainda sobre as fontes de carboidratos na alimentação, O professor Silone falou para vocês sobre a glicose. Então, a glicose ela é um tipo de carboidrato e ela é obtida através da alimentação ou da degradação do glicogênio que fica armazenado em nosso corpo no fígado, A quebra dessa molécula vai nos fornecer energia. Então, esse foi o assunto da nossa aula anterior e agora a gente vai para o desafio. Desafio da aula de hoje: como as plantas obtêm energia. Então, a gente vai pensar em como essas plantas conseguem sobreviver no ambiente, ok? Como é que elas obtêm a energia para a sobrevivência delas, para a reprodução, Então, é isso que a gente vai ver na nossa aula de hoje. As plantas, elas são os seres considerados produtores na natureza, Além das plantas, tem também as algas e algumas bactérias que realizam o mesmo processo de produção de próprio alimento. E aí, quem produz o próprio alimento é chamado de autótrofo, Então, as plantas são seres produtores da natureza. Então, elas produzem o seu próprio alimento, por isso são chamadas de autótrofas. E esse alimento a que eu me refiro, ele é produzido por um processo chamado de fotossíntese. Então, as plantas, as algas e algumas bactérias, elas realizam esse processo de fotossíntese, aproveitando lá a luz solar e alguns nutrientes disponíveis
e elas conseguem obter ali o seu próprio alimento. E aí, como as plantas são os seres produtores da natureza, eles vão estar lá basicamente na base da cadeia alimentar. Então, eles vão servir de alimentos para aqueles animais, aquelas espécies, né, que são consideradas herbívoras, né, que são animais que se alimentam de plantas, tá? Então, as plantas são consideradas seres produtores. E aí a gente vai ver como que acontece esse processo de fotossíntese, essa produção do próprio alimento. Então, vamos ver? Então, a gente está aí, tem um resuminho da fotossíntese, né? A fotossíntese ela é um processo no qual a energia solar é transformada pelo organismo em energia química por meio de reações luminosas e de fixação de carbono. E aí a gente vê aqui nessa imagem a energia solar, ela está indo aí diretamente sobre a planta. E aí o que vai acontecer? A planta precisa da energia e da luz solar para a produção do seu alimento, que vai ser a glicose, tá? E aí a gente vê, olha só, que além da luz solar, a planta também precisa aqui de CO2, vocês podem ver que ele está entrando aqui nas células da planta. Precisa de água, e aí a planta vai obter água através do solo, né, pelas raízes. E aí, com esse processo, a planta produz oxigênio e produz também a glicose, tá? A glicose é que vai ser lá o alimento a que a gente tanto se refere. Então, a glicose é necessária para a planta para que ela consiga sobreviver, consiga crescer, consiga se reproduzir. Então, a glicose é o alimento da planta, tá? E aí ela produz só utilizando esses itens, que é a luz solar, gás carbônico e a água, certo? E aqui a gente tem uma equação mostrando bem como que acontece a glicose, o resuminho da glicose, tá? Como que acontece a fotossíntese, né? Então, temos aqui um resumo da fotossíntese. Então, a gente vê aqui que com 6 moléculas de água, olha só, 6H2O, mais 6 moléculas aqui de gás carbônico, né? Mais a luz, que é necessária para que a fotossíntese ocorra. E esse processo todo vai acontecer lá no pigmento chamado de clorofila, que fica ali nas folhas da planta. Vai acontecer todo esse processo lá dentro. E aí o que a gente vai ver, ó, que o resultado vai ser 6 moléculas de oxigênio, 6 moléculas de oxigênio, e aqui a gente tem uma molécula de glicose, tá? Então, essa fórmula todinha aqui é a glicose. Então, assim a gente tem a fotossíntese bem resumida, tá? Então, para que a planta gere uma molécula de glicose, olha só, ela precisou de 6 moléculas de água, 6 de gás carbônico, precisou de luz, e esse processo aconteceu lá no pigmento que é a clorofila, aquele pigmento verde das folhas. E aí, como resultado final, teve 6 moléculas de oxigênio sendo liberados aí para a atmosfera e a molécula de glicose que vai servir como alimento das plantas. Então, as plantas elas são seres produtores, porque elas são as que produzem o seu próprio alimento, né? Então, as plantas elas são chamadas de autótrofas. Vocês já devem ter ouvido esse nome lá pelo 7º ano, tá? Então, as plantas são consideradas seres autótrofos, ok? Porque produzem seu próprio alimento. E aí, a água e o gás carbônico, eles vão ser pouco energéticos, né? Enquanto que os carboidratos formados, eles são altamente energéticos. Através da fotossíntese, as plantas vão produzir o oxigênio e carboidratos, né, a partir lá do gás carbônico. E a luz, ela vai ser uma radiação eletromagnética. Então, todo o espectro eletromagnético é irradiado pela luz solar. Então, com a luz solar, chega ali não só a luz, né, mas chega também alguns componentes nocivos, como os raios
ultravioletas, né? Que eu até falei para vocês que os raios ultravioletas, eles são mutagênicos, né? Então, eles interferem ali na divisão celular e pode ser um fator mutagênico para as células. Então, muito cuidado com os raios ultravioleta, ok? E aí a luz, ela vai chegar, né? A luz do sol chega até as plantas, traz os raios ultravioletas e aí com esse espectro solar, né? Com essa luz solar, as plantas conseguem realizar a fotossíntese, tá certo? E aí na fotossíntese, a gente vai ter o que chamamos de fase clara e fase escura, tá? Então, a fase clara acontece na presença da luz, sim, tá ok? Ela precisa da luz para ser realizada. E aí o que vai acontecer é que a água que a planta obteve lá do solo, ela vai ser quebrada e ali vai ser liberado moléculas de oxigênio que vão ser liberadas para a atmosfera, tá? Então, isso acontece na fase escura, certo? Ou na fase clara, desculpa. Na fase escura, ela vai acontecer tanto no dia quanto no sol, tá? Então, a fotossíntese precisa dessas duas fases, da fase clara e da fase escura. A fase clara vai ser realizada em presença da luz solar e a fase escura vai ser realizada ou na luz solar ou à noite, tá? Então, ela vai ser realizada de qualquer forma, tá certo? Então, a fase escura, ela vai acontecer também para que o carbono, a molécula de carbono, ali que vem junto com o gás carbônico, seja quebrado e seja liberado ali energia, tá ok? E aí a gente vai ver um outro esquema mostrando bem a fotossíntese também, olha só. Aí a gente está vendo bem a energia da luz solar, né? A luz solar chegando. E ali as células, né, das plantas, dos vegetais, vão realizar a fotossíntese. Então, o que vai acontecer? A água que está contida lá no solo, ela vai ser levada para a planta, né? E, consequentemente, para as folhas dessa planta, tá? Pelas raízes, certo? Então, a gente vê aqui a água, presença da água, H2O, sendo levada para a planta aí através das raízes. O gás carbônico, ele é retirado da atmosfera, aqui, representado em amarelo. E aí, aqui dentro das células vegetais, vai acontecer a fotossíntese, tá? E acontecendo a fotossíntese, que vai ter lá a fase clara e a fase escura, ela vai ter como dois produtos o oxigênio, o gás oxigênio e a glicose. O gás oxigênio, ele é liberado para a atmosfera, tá? E a glicose fica disponível lá para as células vegetais realizarem seus processos diversos, né? Então, a planta, para ela sobreviver, se reproduzir, para fazer todas as suas funções, ela precisa da glicose disponível para que ela consiga realizar essas funções, ok? Então, a fotossíntese, ela pode ter o que a gente chama de fatores limitantes, ok? Então, se houver pouca luz, baixa luminosidade, então as plantas não vão conseguir realizar a fotossíntese. Ou se tiver a luz limitada, como em locais muito frios, também ela não vai realizar a fotossíntese toda para que a planta precisa, tá? A temperatura também, então a temperatura influencia, principalmente se a temperatura for baixa. Então, isso acontece muito em locais bem frios, tá? Quando a temperatura ela é baixa e também quando tem baixa concentração de gás carbônico. Então, esses fatores aqui são, que a gente vai chamar aí para vocês, são os fatores limitantes, tá? Então, eles limitam a fotossíntese, limitam de que a fotossíntese ocorra ou que ela ocorra
continuamente para que tenha ali glicose disponível para aquela planta. Então, a planta precisa de todos esses fatores. Então, lembrem bem, precisa de água, precisa de gás carbônico e precisa da luz solar, né? E aí, como resultado final, e aí bem resumido que a gente tem, temos aí o gás carbônico, o gás oxigênio que é liberado na atmosfera e a glicose que fica disponível para as células vegetais realizarem todas as suas funções, tá? E aí nós vamos ter alguns fatores considerados limitantes, que é a baixa quantidade de luz solar, também baixa temperatura também influencia na fotossíntese e baixa quantidade de gás carbônico na atmosfera. Também vai ser um fator limitante. Além da água, né? Se a planta não tiver água disponível para ela realizar a fotossíntese, também vai ficar bem difícil dela realizar esse processo, ok? E aí a gente vai ver agora onde que acontece a fotossíntese, né? Eu falei para vocês que acontece lá dentro da célula vegetal, então vamos ver aí. A gente vai ver a estrutura de um cloroplasto. Então, a gente vê a estrutura do cloroplasto, que é olha só, tem esse formato aqui arredondado, né? E aqui a gente vai ver que os cloroplastos, eles têm essa membrana, parece assim uma membrana plasmática, então tem uma composição bem parecida, tá? Aqui a gente vê a membrana, aqui a gente vê essas pilhas, olha só. Cada item desse aqui, cada estrutura dessa, que está empilhada, ela é chamada de grânum, tá? Grânum, não sei se vocês estão conseguindo entender minha letra. Então, grânum. E aqui, essa pilha de grânulos vai ser o que a gente chama de tilacoide. Então, palavras novas aí para a gente aprender, né? Então, a gente tem os grãos, né? Na verdade, grano no plural é chamado de grana, tá? Então, cada item desse aqui, olha só que a gente está vendo, é um grano. E aí, todos eles empilhados, a gente vai ter a estrutura chamada de tilacoide, ok? E aí, a gente ainda vai ter aqui a membrana que vai envolver todo o cloroplasto. E aí, dentro dessa molécula é que vai acontecer, dentro dessa organela que vai acontecer a fotossíntese. Então, a gente já vê aqui de cara a luz, né? A luz advinda lá da luz solar. E aí, essa fase clara que eu falei para vocês, ela acontece aqui dentro dos tilacoides, tá? Então, a gente vê que para realizar essa fase clara, ela está utilizando aqui 12 moléculas de água, 12 H2Os. E aí, como resultado, né, da quebra das moléculas de água, então, quem vai quebrar as moléculas de água? É a luz, tá? E a luz vai fazer isso dentro dos tilacoides, tá? Que é essa estrutura que eu apresentei aqui para vocês. E tudo isso vai acontecer na fase clara da fotossíntese. E aí, a gente vai ter como resultado final 6 moléculas de oxigênio, tá? Então, quebrou lá as 12 moléculas de água e aí, como resultado, a gente teve 6 moléculas de oxigênio, tá ok? E aí é liberada energia, olha só, a gente está vendo aqui 12 moléculas de ATP, 12 de NAD, né, que o professor Silone apresentou para vocês ontem. E aí a gente vai ter a outra fase da fotossíntese, que é chamada de fase escura. E aí, como eu falei para vocês, a fase escura ela vai acontecer ou de dia ou de noite, mas ela vai acontecer, ok? Diferente da fase clara, que ela precisa exclusivamente de luz para acontecer, tá? E aí na fase escura, a gente pode ver a utilização ali de 6 moléculas de gás carbônico, né? E aí eu vou ter ali a quebra do carbono e o rearranjo das moléculas, que vai gerar aí, ao final desse processo da fase escura, a glicose, tá? E aí a gente tem como resultado da fotossíntese, tá? O próprio alimento da planta. Então, eu posso dizer que na fase clara tem a liberação de oxigênio, né? Porque o que foi que aconteceu?
as moléculas de água foram quebradas pela luz. E aí, na fase clara, ela me resultou 6 moléculas de oxigênio, que vai ser liberado na atmosfera. E na fase escura, as moléculas de gás carbônico foram quebradas e aí teve ali um rearranjo com as moléculas que estavam disponíveis, né? Na verdade, com os elementos químicos que estavam disponíveis. E aí eu tive a glicose como resultado da fase escura, tá? E tudo isso aconteceu, olha só, dentro do cloroplasto, certo? Então a gente teve aí um resuminho da fotossíntese. E aí agora a gente vai ver um pouquinho mais da estrutura do cloroplasto. Então a gente está vendo aí, o cloroplasto, ele é encontrado em plantas de cor verde, tá? E aí essas organelas que ficam lá dentro das células vegetais, elas são responsáveis pela ocorrência da fotossíntese. Tá? Então a gente vê aqui, olha só, os tilacoides que eu mostrei para vocês, e cada estrutura dessa vai ser chamada de grano, tá? E os tilacoides é onde vai acontecer a fase clara da fotossíntese, tá? Então, o cloroplasto ele vai apresentar 3 estruturas principais, né? O envelope, que é a sua membrana, é formado por 2 membranas. Os tilacoides, como eu mostrei para vocês, que são essas vesículas que armazena a clorofila, e o estroma, tá? Que é essa parte aqui entre os tilacoides, ok? E aí, nessas estruturas é onde vai acontecer a fotossíntese. E vocês podem observar, olha só, que aqui no estroma, que é essa parte que fica aqui, que é como se fosse o citoplasma do cloroplasto, que vai ter ali moléculas de DNA. Vocês estão vendo? Bem curioso, né? A gente tem aí moléculas de DNA, ok? E aí a gente vai ver aqui a fotossíntese. Então, a fotossíntese é o nome do processo realizado por plantas e algumas algas, né? Onde o gás carbônico, a água e a energia solar vão ser convertidas na presença da clorofila em oxigênio e a glicose, que vai ser o resultado da fotossíntese, tá ok? Então, o cloroplasto vai ser essa organela que vai ficar lá dentro das células vegetais. E aí, como eu falei para vocês, outros seres vivos também vão realizar fotossíntese, né? Como as algas e algumas bactérias, ok? Então, elas só podem realizar fotossíntese se elas possuírem essa estrutura, essa organela, que é chamada de cloroplasto, ok? E aí, nesse processo da fotossíntese, é consumida muita energia, que ela é armazenada na forma de ATP, adenina trifosfato, né? E aí a fórmula da fotossíntese a gente viu ainda há pouco. Gás carbônico mais água. E aí na presença de luz solar, eu vou ter a geração lá de glicose e oxigênio, ok? Então aqui a gente consegue ver bem a estrutura dos cloroplastos, tá? E aí, como eu falei para vocês, aqui dentro eu tenho a parte do meio, que é o estroma, que é como se fosse o citoplasma dos cloroplastos. Eu tenho os tilacoides, que são essas pilhas de grânulo, tá? E aí, vários grânulos juntos, eu vou ter o plural, que é grana, tá ok? E aí, eu tenho os tilacoides, é onde vai acontecer a fase clara da fotossíntese. A fase escura acontece no estroma, tá? Que é essa parte do centro aí, a parte entre os tilacoides, certo? Muito bem. Então, recapitulando a nossa fotossíntese, como eu falei para vocês, é um processo muito importante, porque ele vai dar lá o próprio alimento das plantas, né? E das algas e de algumas bactérias. Então, os seres que realizam a fotossíntese são chamados de autótrofos. E aí eles são a base, né? Na verdade, as plantas são a base lá para a cadeia alimentar, eles são os seres produtores, ok? E a fotossíntese, ela vai acontecer dentro daquela organela que a gente conheceu ainda há pouco, que são os cloroplastos. E aí os cloroplastos vão conter aquele pigmento verde que dá cor às plantas verdes, né? Que é a clorofila, certo?
E aí dentro dos cloroplastos vai ter clorofila disponível e aí vai ser realizada a fotossíntese, tá ok? E aí a fotossíntese ela vai ser dividida em duas fases. A primeira é a fase clara e a segunda é a fase escura. E a fase clara vai acontecer dentro dos tilacoides, tá? Acontece dentro dos tilacoides, lá nos grânulos. E aí, o que vai acontecer lá na fase clara? Vai ter a quebra das moléculas de água. E aí, essa quebra das moléculas de água, o que vai acontecer é que a luz vai ajudar na quebra das moléculas de água, tá? E aí, eu vou ter como resultado oxigênio. E aí, essa fase clara, só recapitulando, ela acontece dentro dos tilacoides, tá? Que são aquelas estruturas que ficam dentro dos cloroplastos. E aí, como resultado da fase clara, eu tenho o oxigênio, ok? A fase escura acontece no estroma dos cloroplastos, que é aquela parte que fica entre os tilacoides, tá? Então, lá no estroma acontece a fase escura. A fase escura ela pode acontecer tanto de dia quanto à noite, mas ela precisa acontecer porque o resultado final da fase escura é a molécula de glicose, tá? Então, a molécula de glicose C6H12O6, certo? Então, a fase escura ela acontece ou de dia ou à noite. Então, a fase clara vai acontecer sendo na presença da luz solar ou de lâmpadas fluorescentes, tá? Porque as lâmpadas fluorescentes, elas têm a luz branca. Então, a luz branca, ela é necessária aí para a fase clara. Então, professora, por que as plantas realizariam fotossíntese ali na luz branca? Porque muitas vezes, na ausência da luz solar, né, as plantas elas podem ser estimuladas a realizar fotossíntese. Lembra que eu falei que a fase escura acontece a qualquer hora do dia, sendo dia ou noite? Então, às vezes as plantas precisam ser estimuladas a realizar fotossíntese, seja no experimento, seja em algumas plantações, tá? Então, as luzes que são as fluorescentes, elas têm a luz branca que vai auxiliar aí a fase clara da fotossíntese, certo? E aí, olha só, a fase escura vai acontecer o quê? Lá no estroma, e ela vai quebrar as moléculas de gás carbônico, e aí ela vai se unir ali aos outros elementos químicos e formar a glicose, tá? A glicose, ela vai ficar disponível para as plantas, né? Então, a glicose é o alimento das plantas, é o alimento propriamente dito, tá ok? Então, eu tenho aí o meu resumo da fotossíntese. E aí eu falei para vocês ainda que a fotossíntese ela pode sofrer ali com alguns fatores limitantes, né? Então, eu tenho aí como fatores limitantes que atrapalharia ali a fotossíntese, eu tenho, olha só, eu tenho vários. Tenho a baixa quantidade de luz, a baixa quantidade de gás carbônico na atmosfera. Além disso, a temperatura, principalmente se a temperatura for baixa, tá? A temperatura também influencia na fotossíntese e ainda a quantidade de água, certo? Como a fotossíntese precisa aí de luz, precisa de gás carbônico e de água disponível, se esses fatores não estiverem disponíveis, o que vai acontecer é que pode atrapalhar a fotossíntese, certo? A sua aula continua no próximo vídeo.